Dá logo uma mamadeira pra ele. Livre demanda. Esse bebê vai ficar mal acostumado, hein? Confio na livre demanda. Esse menino mama toda hora. Seu leite deve ser fraco. Você já falou com o médico? Confio na livre demanda. Olha, colo toda hora estraga a criança, viu? Pratico livre demanda. Ah, deixa ele chorar um pouquinho no berço pra você ver se ele não acostuma. Confio na livre demanda. Beleza? Bom, vocês devem ter curtido a minha brincadeira aí, né, do mantra da livre demanda. Quantos mantras a gente tem que fazer, que mentalizar pra gente continuar nessa bendita livre demanda, continuar aumentando os nossos bebês, sem ligar para as interferências externas que possivelmente a gente recebe, não é? Bom, a verdade eu tenho feito essa série de vídeos sobre a amamentação e eu combinei com vocês que eu ia tratar sobre livre demanda. Eu vou tratar nesse vídeo sobre livre demanda e esterogestação. Para mim, esses assuntos eles são estão muito relacionados e é muito difícil falar de um sem falar do outro. Então eu vou acabar tratando dos dois assuntos nesse vídeo aqui. E assim, era pra ser simples, né, gente? É assim, amamento meu filho em livre demanda, ponto. Livre demanda entende-se assim, amamento quando meu bebê quer, tá com fome, dou mamar, acabou, simples assim. Mas infelizmente não é assim, né, gente? A gente que amamenta e que optou pela livre demanda, que acredita que a livre demanda é essencial para o bebê, a gente sofre bastante, né? Principalmente quando o bebê acaba mamando bastante, quando ele fica por um tempo prolongado no peito. Enfim, tem várias situações aí, né? O que eu queria dizer para vocês é que quando eu li um livro sobre o BLW, né, que é um método de introdução alimentar, tem uma parte lá no livro que ela explica assim, que lá no início do século XIX, né, os bebês eles eram amamentados basicamente pelo seio materno, né? E aí eles eram amamentados ou pelas mães ou pelas amas de leite, né? Que eram mulheres contratadas, digamos assim, para amamentar as crianças. Só que com o tempo, as amas de leite elas foram caindo em desuso, né? E com essa diminuição das amas de leite, os médicos se viram meio que obrigados, né? Eles sentiram a necessidade de orientar essas mães em relação à amamentação. Parecia um pouco descuidado, né? Deixar que a mãe ou que o bebê liderasse essa amamentação e eles dessem a toada do que é o ideal, enfim. Os médicos acabaram orientando as mães e essa orientação era muito estrita, então aí elas tinham orientação assim, amamente a cada X horas durante X minutos. Então o bebê ele tinha um espaçamento longo entre as mamadas e as mamadas tinham um tempo restrito, né? E com isso acontecia que as mães não eram capazes de produzir o leite para nutrir o seu bebê. E esses bebês eles não eram capazes de sobreviver ou de seguir só com leite materno. A verdade é que apesar de se saber que a amamentação ela era o melhor alimento para o bebê, não se sabia que era justamente essa frequência que fazia com que a produção de leite se mantesse, né? Ou que ela fosse aumentada, enfim, que ela se adequasse ali às necessidades do bebê. Então, eles acabavam restringindo essa amamentação, essa baixa frequência fazia com que as mulheres tivessem cada vez menos leite, porque o nosso organismo ele vai se adequando às necessidades do bebê, à quantidade de leite que ele precisa, né? E então, acabava que eles achavam que as mães não eram capazes de produzir o leite, e aí que foram incorporando outras maneiras, né, de alimentar os bebês, as fórmulas, outros componentes mais industrializados, digamos assim. E aí, né, gente, até hoje os reflexos dessa cultura, né, de diminuição do apoio à alimentação, a gente sente, né, esses reflexos, porque até hoje os adultos eles acabam procurando regras, digamos assim, que o bebê tem que seguir para mamar. E aí, ai meu Deus, de quanto em quantas horas? Ai, é um peito de cada vez, não é um peito de cada vez. Será que ele quer mamar? Será que ele não quer? Mas vai mamar de novo? Como assim, né? Gente, a verdade é que sim, o bebê mama muito mesmo, principalmente o recém-nascido, né? Ele tem um estômago muito pequenininho, então ele consegue armazenar uma quantidade muito pequenininha de leite. E o leite materno ele é de fácil digestão. Então o bebê, ele mama lá, enche a barriguinha, dali a pouco, pronto, digeriu, o estômago tá vazio, ele vai chorar e ele vai querer mamar de novo. Então ele acaba mamando com uma frequência mais alta, né? E não tem nada de errado nisso. Livre demanda nada mais é do que dar um peito, né? Dar mamar pro bebê sempre que ele quiser. E isso independe de hora, a gente esquece, livre demanda não
tem nada a ver com relógio, livre demanda não tem nada a ver com tempo, tanto de horário, né, de tanto em tantas horas, quanto de duração. Esquece aplicativo, esquece relógio, esquece regra, esquece molde, né, pronto. Seu bebê é único e ele tem necessidades únicas. Eu já contei pra vocês que no começo eu tinha baixado o aplicativo no celular e eu anotava todas as vezes que o bebê mamou. Ele mamou o seio direito por 40 minutos. Depois de 2 horas ele mamou o seio esquerdo e levou só 20 minutos. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Gente, é assim, eu fiquei muito mais bitolada com esse aplicativo do que se eu não tivesse, sabe? Quando eu não tinha, era uma preocupação a menos. Quer peito eu dou e pronto. Basta observar os sinais que o bebê dá de fome. O bebê, ele vai dizer pra você que ele tá com fome, né? Esperar o bebê chorar, na verdade, é o último sinal que ele dá de fome. Antes disso, ele se manifesta de outras maneiras, né? Os bebês, normalmente, eles bicam, né? Eles ficam cabeceando você, como se estivesse bicando ali, procurando o peito, com a boquinha. Ou então ele fica com a boquinha aberta. Ou então ele acaba sugando o nada, suga a língua. Então tem várias maneiras dele mostrar pra você, olha, tô querendo comer. E aí quando ele chora já é o estágio máximo, assim, tipo, pelo amor de Deus, me dá comida, né? Então dá pra mãe ir se ajustando, a entender esse bebê. E assim, gente, o se ajustar não é saber, nossa, meu bebê, ele mama a cada, sei lá, 1h30 que seja, cada hora, né? Esse é o padrão do meu bebê. Não, gente, não necessariamente. O bebê, ele vai passar por saltos de crescimento, né? Saltos de desenvolvimento, e aí cada período desse bebê ele vai ter necessidades diferentes. Vai ter saltos em que o bebê vai dormir muito mais, vai ter saltos que ele vai dormir menos, vai ter saltos que ele vai querer mamar muito mais, que ele vai querer muito mais o colo da mãe, e vai ter saltos, né, momentos em que ele vai mamar menos, em que ele vai demandar menos. Não se assustem, mamães, isso é extremamente normal. O Benjamin, ele tinha essas nuances, tanto que a minha produção de leite, ela ficou meio bagunçada no começo, eu fiquei com um peito maior que o outro, e aí deu uma engurgitada, falei pra vocês também, né? Mas aos poucos essa produção ela se adequa. O que eu seguia mais ou menos era de oferecer um peito cada vez, desde que o outro não estivesse muito cheio, por exemplo. Dei o peito esquerdo e o Benjamin mamou pouquinho. E aí quando na próxima mamada, se esse ainda estivesse muito cheio e eu estivesse mais incomodada com esse, eu dava esse de novo ao invés de oferecer o direito. Então é uma coisa que a mãe vai se adequando, não existe regra, nem de horário, nem de peito, nem de aplicativo, de nada. Existe a regra de vou atender o meu bebê. Tá? Agora aqui entra a questão da esterogestação, tá? Por que esterogestação? Os bebês, né, humanos, eles deveriam, né, há estudos que indicam que eles deveriam nascer com uma gestação de 12 meses, não 9, mas 12 meses. Então, normalmente, no período ali dos 3 primeiros meses, o bebê ele ainda tá muito frágil, ele ainda precisa muito do colo da mãe. Tem gente que fala que ele ainda não entendeu muito bem que ele nasceu, sabe? Ele ainda pensa que ele tá no útero. E aí vocês pensem comigo assim, o bebezinho no útero, ele tá lá quentinho, ele tá sendo nutrido o tempo inteiro, ele não sabe o que é fome, ele não sabe o que é frio, ele não sabe o que é esse monte de barulho desse mundão maluco aqui que a gente tem. Ele tá acostumado só com aquele barulho dos órgãos ali da mãe, daquele shhh. Ele tá acostumado com o balanço do caminhar da mãe. Então, é um ambiente totalmente diferente daquele que ele encontra aqui fora. Então, o bebê, ele não mama só para se nutrir, tá? O peito também é um colo, o peito é um afago, o peito tem o cheiro da mãe, ele tem o calor da mãe, ele tem os barulhos ali da mãe, os sons do corpo da mãe, né? O peito ele tem o afaguinho ali, sabe? Então, muitas vezes sim, o bebê ele não vai demandar essa mãe só porque ele tá com fome, mas é porque ele tá assustado nesse mundão aqui, gente. É muito novo pra ele. E a única maneira dele se sentir seguro é estar mais perto daquilo que era a realidade que ele conhece, que é a mãe, que é o colo da mãe, é estar perto dela, sabe? Então, para que negar esse colo para essa criança? Para que negar esse colo para esse bebê? Os estudos indicam que os bebês que ficam no colo, que recebem o devido carinho, que são atendidos quando eles necessitam, eles são muito mais seguros, são crianças muito mais seguras posteriormente, porque ele sabe que vai ter alguém ali por ele. Gente, assim, deixar o bebê chorar, tudo bem, é uma alternativa que muitos seguem. Eu, Ticiane, não segui, eu não acho certo isso.
O meu bebê ele tem que saber que eu vou estar ali para o que ele precisar e eu sei que em determinado momento isso também vai passar, assim como várias fases passam na maternidade, essa também vai passar. Então ele vai se sentir mais seguro, ele vai saber que precisando é só chamar, sabe? Então eu dava assim muito peito para ele. Eu já brinquei que eu virei objeto de decoração da sala, que eu me sentia uma almofada de sofá, porque o Benjamin mamava bastante mesmo. E mais do que frequência, né? Ele mamava por períodos muito longos. Tinha momentos em que meu braço ele tava assim, sem sangue já. Eu falei, meu Deus, meu braço tá sem sangue, o que eu faço? E eu não queria tirar ele, se eu tirasse ele acordava, sabe? Eu tenho muita dó. Então eu acabava ficando o máximo que eu podia, tentava trocar o peito, tentava trocar um pouquinho a posição, mas eu tentava sim mostrar pra ele que eu tava ali, que esse colo tá disponível pra ele, que esse carinho todo que ele precisa tá aqui comigo, que eu posso, né, proporcionar isso pra ele. Então eu acho que é isso, gente, vocês têm que pensar assim que ele vai chupetar o peito, né? Esse termo é um pouco estranho, porque a chupeta veio para suprir o peito, digamos assim. E não é que ele usa o peito para suprir a necessidade da chupeta, não é isso. O bebê, quando ele suga, ele se acalma, né? A sucção, ela tem um efeito calmante no bebê. E aí é importante para ele que ele fique lá sugando. Essa sucção não nutritiva, que a gente chama, é super importante para ele, para transmitir segurança e tudo mais, né? Vocês lembram também que eu comentei no vídeo anterior que o leite da mãe ele vai se adequando de acordo com as necessidades do bebê, né? Que ele é um alimento vivo, que ele tem anticorpos de acordo com aquilo que o bebê precisa, que ele muda de cor, inclusive, de composição. Então, quanto mais o bebê suga, mais ali a saliva dele em contato com o peito da mãe, mais o leite ele vai poder se adequar, mais ele vai estar certo ali, adaptado para a necessidade daquele bebê naquele momento. Então é muito importante sim oferecer esse colo para o bebê. Eu sou defensora da livre demanda, da real livre demanda, livre de relógios, livre de controles e sim de acordo com aquilo que o bebê precisa, tá? Então pensem assim, o meu bebê, ele tem pouco tempo ali, ele tem menos de 3 meses, ele tá num período de esterogestação, tanto que depois dos 3 meses a gente ouve dizer que há um salto, né, onde o bebê, ele percebe que ele tá fora do útero, tem um determinado momento que ele percebe que ele não é, ele e a mãe não são a mesma coisa, mas que ele tá nesse mundão maluco aqui, igual a gente, então tem que ter muita paciência com esse bebê, né? O peito, né? Essa sucção, esse estar com a mamãe, ele pode melhorar as cólicas, essa sensação de bem-estar, ela melhora muito, né? Se vocês lerem um pouquinho sobre esterogestação, tem alguns estudos que indicam que algumas tribos, né? A mãe, ela não se separa do bebê no início da vida dele. Ele tá sempre numa espécie de sling e tá sempre com o peito à disposição dele. Então, a mãe, ela vai, inclusive, fazer as colheitas e tudo mais com esse bebê. E aí ela não se fala em cólica, em dor, nem nada. O bebê tá sempre ali com a mãe, ele tá sempre muito acalentado, né? Pode perceber que quando a gente tá doente também, a gente sem querer vai e volta ali pra posição fetal, que é uma posição mais apertadinha, mais quentinha, mais acolhida mesmo, né? Então, muitos bebês, não tem nada a ver com o vídeo, mas se vocês repararem, ele tem uns reflexos meio assim, né? De assusta, abre os bracinhos e as mãozinhas. Mas isso é porque ele tá tipo, meu Deus, cadê o limite aqui, né? Cadê o limite do útero? Por que eu tô tão solto? Ele não tá acostumado com isso tudo. Pra ele isso tudo é muito novo e isso também assusta, né? Por isso que algumas mães fazem o tal do charutinho pra deixar o bebê enroladinho ali. Com o Benjamin isso nunca funcionou. Mas para muitos bebês funcionam, eles realmente se assustam com esse espaço livre que eles têm de repente, né? Falando em acordar, um ponto que eu tava quase esquecendo. Quando a gente fala em sono, né? Eu sei que tem muita gente que tem a dúvida assim, mas é livre demanda e eu devo acordar o bebê, não devo acordar o bebê, enfim. Isso é uma questão que seria legal você ver com o pediatra do seu bebê. Porque o Benjamin, por exemplo, no início, saudade, ele dormia a noite toda. Então ele dormia das 9 da noite às 6 da manhã. Legal. E aí eu fiquei com essa dúvida, né? Eu falei pra pediatra, meu Deus, eu tenho que acordar ele pra mamar? Porque se de noite ele tem que acordar pelo menos a cada 3 horas e o Benjamin não acorda, né, nessa idade, o que eu faço? Eu acho que ele dormia assim desde os 2 meses ou talvez um pouco antes até. E a pediatra disse, olha, você tá me dizendo que ele não acorda pra mamar, mas que ele mama bastante durante o dia. E o ganho de peso dele tá ok? Pra ele parece saudável, tá tudo... Parece não, né? Ele tá saudável, tá tudo em ordem. Então mantenha assim, que bom pra você, aproveita pra dormir, sabe? Ainda bem que eu aproveitei, porque agora
esse padrão mudou, né? Então é isso, eu acho que você tem que ver aí o seu bebê, não existe regra. Ah, tenho que acordar a cada 3 horas, ou nossa, né, tá acordando muito, tá acordando pouco. Gente, cada bebê vai ter uma necessidade, e aí só vale ver, né, como é que tá a saúde desse bebê, se mantém assim, se não mantém, se deixa essa demanda por conta dele, né? Normalmente sim, normalmente dá tudo certo, normalmente é muito instintivo e tudo funciona. E é lindo, gente, isso é muito legal. Então, gente, acho que é mais ou menos isso que eu queria falar, que livre demanda é livre, realmente, de acordo com a demanda do bebê. Não se apeguem a relógio, sabe? Não se apeguem a essas coisinhas que a gente escuta. O bebê não vai ficar mal acostumado, aliás, ele vai ficar bem acostumado. Você vai estabelecer seu vínculo com ele, seu laço afetivo com o seu filho. E isso é fantástico, sabe? Um laço bem estabelecido só te trará bons frutos futuramente. Então, fica aí com o seu bebê, curte esse momento, porque ele passa. Hoje meu bebê é super agitado, eu quase não fico com ele no colo, não consigo. Ele quer descer, ele quer engatinhar. Então, a hora que você menos percebe, já não tem mais aquele bebezinho assim no seu colo, chega pra você sentir o cheirinho dele tão próximo por tanto tempo assim. Você fica um tempinho ali e ele não vai querer sair correndo. Então, assim, aproveita essa fase. É cansativo? Claro, é cansativo. Acordar de noite e tudo mais é bem cansativo, mas vale muito a pena. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês sejam defensoras da livre demanda, que vocês pratiquem livre demanda. E aí me contem qual é a experiência de vocês, se vocês já sabiam de tudo isso, se vocês também no começo ficaram bitoladas lá tentando olhar o relógio, tentando encontrar um padrão nessa criança, né? Deixa aí seu comentário, deixa seu like, se inscreva no meu canal. Eu tenho um Instagram também, se você quiser, me segue lá. Eu vivo postando algumas fotinhos, umas receitinhas, um pouquinho das peripécias do Benjamin, né? E acho que é legal, a gente pode ir se falando por lá também. Eu criei um grupo no WhatsApp para que as mães possam trocar dicas, trocar experiências, enfim, para a gente conseguir levar da melhor maneira possível essa maternidade aí. Se você acha que você tem experiência que pode ajudar outras mamães, ou se você é uma mamãe de primeira viagem, uma mamãe recém-nascida e também está precisando de ajuda, tem algumas dúvidas de vez em quando, acha que seria confortável ter um grupo onde você pode pedir a opinião de outras mães, me dê um toque aí, eu te adiciono lá no grupo, vai ser muito legal ter vocês com a gente e vai ser muito, muito enriquecedor trocar experiências. Um beijo e até a próxima!